Olá, estamos na carruagem. Estamos no arcano maior que representa o movimento da vida. Um movimento onde a gente precisa segurar as rédeas. Um movimento que a gente controla até certo ponto, mas nem sempre a gente dita a direção. O arcano da carruagem aqui foi ilustrado a partir da imagem do deus Marte. Marte é o deus romano da guerra. Mas o que é a guerra? Por que a guerra existe? Quando a gente fala de guerra, a gente fala sobre disputas entre duas visões, entre dois lados ou mais, onde cada um deles está defendendo o território, a própria opinião, a própria vida. Então, quando a gente fala sobre o Deus da guerra, a gente não vai falar apenas de destruição, apesar de assim soar. O Deus da guerra, ele representa a autoafirmação. Você defende a sua vida não porque você quer destruir o outro, você defende a sua vida porque ela é significante para você. Você defende a sua vida porque o Espírito habita em você também e te conduz. Claro que quando a gente entra na destruição de outras pessoas e outras questões, a gente pode estar muitas vezes quebrando a nossa ética. Então a carruagem aqui, ilustrada pelo deus Marte, representa a defesa de si mesmo, a defesa das suas escolhas. Como nós vimos na nossa jornada anterior, a carruagem também carrega consigo oculta os 4 cavaleiros. Aqui nós vamos estudar mais profundamente os 4 cavaleiros. O que os 4 cavaleiros falam a respeito da carruagem e do movimento pela vida. Qual o papel do ego aqui? Os cavaleiros representam o movimento do ego. Um movimento que não é completamente ingênuo, mas também não é completamente maduro. Um movimento de afirmação que pode trazer feridas, que pode trazer conquistas, vitórias, frustrações, perdas, mas assim o ego é fortalecido. Vamos começar então pelo Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele representa o movimento do elemento fogo. Nós podemos entender os cavalos aqui como o próprio elemento, como a própria chama, no caso do elemento fogo, no caso do naipe de paus. O cavaleiro sentado em cima do cavalo seria o ego. Então o cavaleiro de paus seria o ego aprendendo a se movimentar a partir e em conjunto ao elemento fogo. O objetivo maior é a conexão com a carruagem, observe. Só que a carruagem, ela se divide para poder a gente conseguir compreender os 4 elementos. Então o cavaleiro de paus, ele vai representar o ego aprendendo a conduzir o fogo. O que é o elemento fogo? Ação, identidade e expansão de território. Então a gente vai buscar agir, porque a partir da ação a gente se afirma no mundo, a gente busca o que a gente quer conquistar, a gente age também em defesa da nossa identidade, em defesa daquilo que nós somos, que nós observamos ser, em defesa do espírito que habita a nossa vida, que nos define como alguém único, e também um movimento a partir da expansão para além de si mesmo. Uma expansão que muitas vezes é guiada pela nossa fé, pela nossa confiança, pelo nosso acreditar. Você quer se movimentar, mas para quê? Para onde? Por quê? Esse seria o cavaleiro de paus. Porém, ele também pode representar que a ação, ela pode ser uma impulsividade. Se você precisa agir, não necessariamente você tem que agir o tempo todo, sempre que você sente vontade de agir. Você segura as rédeas do elemento fogo. Se você vai defender a sua identidade, nem sempre você precisa se pronunciar para a sua identidade se manter acesa. Você segura as rédeas do elemento fogo. E você também quer expandir o seu território, os seus horizontes, mas você precisa de uma direção. Você precisa de uma definição. Afinal de contas, para onde você quer ir e por que você quer ir. Para que não se torne apenas dispersão, você precisa, o ego precisa, segurar as rédeas do elemento fogo. Quando nós vamos para o cavaleiro de espadas, nós encontramos o elemento ar. O cavaleiro de espadas vai representar o ego montado no elemento ar. E o que é o elemento ar?
O elemento ar aqui no tarô, ele vai nos mostrar a respeito da mente. Então o movimento aqui, as rédeas do Cavaleiro de Espadas, é um movimento a partir da busca pela curiosidade, o aprendizado. Então muitas vezes a gente vai ser movido à curiosidade por algo, a curiosidade por algo novo, a curiosidade para saber o que aquilo tem a nos dizer. O movimento também ele vai acontecer a partir da oposição diante das ideias das outras pessoas. Então, se uma pessoa fala isso e você não concorda, o seu movimento muitas vezes pode ser esse movimento de oposição. Não necessariamente para ferir o outro, mas para mostrar que as ideias podem ter dois lados também. Então aqui o ego luta na defesa da própria verdade. E também o elemento ar ele pode representar a defesa, o movimento, o ataque a respeito das nossas ideias. Se a gente quer trazer algo novo para o mundo, a gente precisa defender esse algo novo para o mundo. Nem sempre isso será bem-vindo, nem sempre isso será bem visto, mas isso também faz parte aqui do Cavaleiro de Espadas. Mas também a curiosidade do Cavaleiro de Espadas pode representar dispersão. Você quer saber demais de tudo, no fim das contas você sabe pouco de muito. Até que ponto isso é bom? O ego também encontra no movimento do elemento ar os momentos onde nem sempre ele vai conseguir se posicionar, onde a visão e a ideia do outro pode ser soberana à sua. Então aqui também você aprende a equilibrar tudo isso. Ou então você pode querer impor muito a sua verdade, a sua visão em cima do outro. Tudo isso vai mostrando o movimento pela vida, enquanto a gente vai aprendendo, nesse caso aqui, com o elemento ar, com as questões mentais. E também o ego vai entender que nem sempre as ideias, a genialidade considerada por ele, será abraçada pelos outros. Mais uma vez, o ego precisa defender o próprio movimento, as próprias rédeas. Isso tudo a carruagem incita de forma simbólica nos cavaleiros. Só que a gente está estudando aqui agora de forma isolada. O Cavaleiro de Espadas como as questões mentais, os estudos, as ideias. O Cavaleiro de Paus como as questões vitais, a ação, a afirmação, a identidade. Quando nós vamos para o Cavaleiro de Ouros, nós encontramos o elemento terra. O Cavaleiro de Ouros vai representar aqui o movimento pela vida. Ele precisa buscar também o prazer, as vontades satisfeitas. Caso contrário, a vida na matéria pode se tornar muito áspera, muito austera, muito difícil. Mas também é um movimento que deve ser considerado lento, é um movimento vagaroso, é um movimento que pode parecer que está parado demais. Então, até que ponto, quando a gente encontra os prazeres da vida, a gente paralisa ali. A gente simplesmente deixa o cavalo pastar sem tomar as rédeas dele novamente. Então aqui a carruagem nos ensina que saber parar também é necessário. Saber caminhar devagar também é necessário. Mas a atenção, as rédeas devem ser retomadas. O Cavaleiro de Ouros também representa a necessidade do movimento lento, mas sempre em aprimoramento do que somos. Aqui a autocrítica entra tanto de forma positiva quanto negativa. Então você aprimora a si mesmo porque você sabe o quanto você pode melhorar, mas você pode paralisar a si mesmo devido ao quanto você observa que precisa melhorar. E aí você não se sente necessário para poder começar e manter os movimentos da sua vida. Então o Cavaleiro de Ouros nos ensina a respeito da lentidão da matéria. O movimento acontece, mas ele é devagar. Isso tudo nos ensina e nos ajuda a entender mais da carruagem. Nem tudo tem a ver com pressa. Às vezes os cavalos, às vezes os grifos aqui ilustrados precisam parar, descansar, sentir a natureza também. Quando nós vamos para o Cavaleiro de Copas, nós encontramos o elemento água. Então aqui o movimento do elemento água ele é mais sutil.
O movimento do elemento água ele vai representar justamente a parte onde o ego se deixa levar pela vida. Inicialmente, são os movimentos onde a gente vai buscar vínculo, pertencimento, aquilo que nos mantém aquecidos emocionalmente. Porém, tudo isso pode ser tanto fonte de bem-estar, quanto também pode representar uma paralisia, porque a gente está movimentando a nossa vida apenas no conhecido. A gente pode encontrar também no Cavaleiro de Copas um movimento em direção ao mistério, em direção ao escuro, em direção às questões que a maioria não quer ver. Isso tudo é um movimento que nos ensina e que nos educa para a vida, que nos ensina a respeito das nossas emoções quando a gente olha para questões internas e profundas nossas, mas também pode representar uma forma de autoaprisionamento. Você entra pro poço e esquece de sair. O movimento do Cavaleiro de Copas também vai representar um movimento de entrega pela vida. Então nem tudo é apenas autoafirmação, nem tudo é apenas defesa de ideias, nem tudo é busca por prazeres. O movimento também é um movimento de entrega. Você simplesmente entra com o cavalo no rio e deixa o rio te levar. Mas se você não tem atenção no cavalo, o cavalo se afoga. Você se afoga junto do cavalo. E esse se afogar pode representar que em alguns momentos você perde a consciência, você perde a atenção. E aí, mais uma vez, os padrões, a família, as outras vozes voltam a te guiar. Então, os 4 cavaleiros, de forma isolada, vão nos ensinar a respeito do movimento da carruagem repartido nos 4 elementos. Mais uma vez, observe como eles são aparentemente contraditórios. Você defende a si mesmo, mas você precisa considerar que o outro também está defendendo a si mesmo, que tem outra verdade. Você tem o seu próprio ritmo, que às vezes é lento, que às vezes é mais rápido. Você busca os seus próprios prazeres, mas às vezes outras pessoas podem ter um ritmo diferente e podem julgar a forma como você conduz a sua vida. Às vezes pode ser um julgamento por você estar indo devagar demais, parado demais ou rápido demais. Mas cada um tem o seu próprio ritmo. Às vezes a gente vai encontrar a necessidade de mantermos-nos por mais tempo no familiar, porque a gente precisa de mais estrutura, de mais contenção, ao mesmo tempo que a gente também vai precisar considerar que ir para o mundo e enfrentar a possibilidade de cair do cavalo também. A carruagem vai nos dizer que o 7 nos convoca ao movimento. Depois que você aprende, depois que você sabe tudo o que você sabe a respeito de si mesmo, o que você vai fazer com isso? A entrega é uma das formas de movimento, mas ela não pode ser a forma soberana. Ela faz parte, mas se a gente simplesmente entrega as rédeas da nossa vida a Deus, ao self, o ego não se fortalece. Ele simplesmente vai repetir. E quando a gente fala aqui do self, da alma, de Deus, dessas questões espirituais, a gente precisa considerar que a espiritualidade ela é de alguma forma impessoal. O que eu quero dizer? Se o ego não faz a própria parte, a impessoalidade da vida tomará conta de tudo. O que é essa impessoalidade? Se você foi educado de uma forma, aquilo se transformou num padrão na sua vida, então a vida vai continuar fluindo dentro desse padrão de forma impessoal, sem que exista necessariamente uma interferência sagrada e divina para poder te tirar dessa situação, se você não fizer nada. Então o nosso objetivo na jornada espiritual é buscarmos trazer a autorresponsabilidade para as nossas mãos também. Senão tudo simplesmente segue adiante, o mundo continua crescendo, alguns avançam mais, outros menos, as folhas nas árvores vão continuar caindo do mesmo jeito, o inverno vai chegar, o verão vai chegar, e se o ego não toma frente da própria vida, ele vai simplesmente ser um participante da natureza, mas não necessariamente vai realizar o espírito na carne. Então, assim, quando a gente fala do 7, a gente já está tomando as rédeas da vida. Aqui as questões se tornam mais sérias
do que simplesmente os aprendizados. A gente precisa aceitar que a dor, a gente precisa aceitar que as guerras, que as batalhas também fazem parte. Então aqui Marte, como deus da guerra, ele é a guerra que representa a defesa do ego a respeito de si mesmo, da sua jornada e do que ele acredita que é o alinhamento dele com a fonte, com o self. Sigamos.